Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal e vamos aí à live de Guilherme Napolitano, onde ele bota em pratos limpos. Ele diz que Gabizinha não responde as mensagens dele. Saibam de tudo nesse vídeo. Mas antes de começar, eu convido a você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu gostei e não esquece de meter o dedão no like, que no final do vídeo eu vou deixar o áudio de Guilherme Napolitano falando tudo pra vocês com a própria voz dele. Guilherme respondeu a letra quando foi perguntado sobre o relacionamento com Gabi, na entrevista na Rádio Globo, ao vivo. Durante a interação na rede social, a loira disse que o convidou para ir até a casa dela em Belo Horizonte, Minas Gerais, que respondeu a mensagem, mas que ainda não obteve retorno. Se ela quisesse mesmo que eu fosse, ela teria me respondido. O ex-participante do reality disse que não entendeu o real motivo que a cantora ter colocado essa frase no Twitter: quem quer dá um jeito. Precisa ter diálogo antes de colocar coisas na internet. Nada, ela jogou uma responsabilidade para mim. Guilherme também afirmou que há uma semana ele pretendia ir a Belo Horizonte visitar Gabi, mas agora precisa se dedicar aos seus compromissos. Guilherme encerrou o assunto do possível relacionamento com Gabi, dizendo que não vai falar mais sobre o tema em rede social ou em entrevista. Espero que ela respeite o meu tempo. Eu não vou falar mais sobre isso. A gente tem que ter certo respeito e carinho pelo outro. Guilherme falou que é preciso ter responsabilidade nesse momento de pandemia, antes de tomar qualquer decisão e ir visitar Gabi em outro estado. Ele mora em São Paulo. Contou que se arrependeu também de ter ido encontrar Flyslane. Fui muito irresponsável ao ter ido visitar Fly. Fui muito julgado. Eu erraria também se fosse para BH. Não esquece de comentar, deixar o seu comentário, que é muito importante aqui pro canal. E compartilhem com seus amigos nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo. Combinando uma ida para BH, partiu BH montando. Então, na verdade, isso é uma coisa que eu quero aproveitar que eu tô aqui para falar para todo mundo. Antes dela entrar na live com você ontem, eu acho que desde sábado a gente não se falava. Eu tinha mandado uma mensagem para ela ontem, ela foi responder depois, enfim, ela tem as coisas dela. Só que antes de entrar na live com você, ela me ligou e falou assim: ó, quando você quiser ir para BH, pode ir. E ficou por isso mesmo. Só que assim, eu fiquei meio sem entender, porque tipo, a gente não tava se falando, e do nada ela jogou uma responsabilidade pra mim, que todo mundo, como você mesmo disse, tá todo mundo perguntando se eu tô indo pra BH. Só que eu tenho meus compromissos, minhas responsabilidades. Inclusive, ontem ou anteontem, eu encontrei a Fly, como muitas pessoas viram. Eu, inclusive, pedi desculpas pra todo mundo no Twitter, porque foi uma irresponsabilidade minha. Porque o que acontece é assim: eu fui encontrar a Fly do lado de casa. Por coincidência, ela veio fazer conexão em São Paulo. Ela me avisou que estava vindo para São Paulo. E eu acabei encontrando ela num hotel aqui do lado de casa. E a gente acabou se vendo. Apesar de eu ter ido de máscara, eu tô usando álcool em gel quando eu saio, eu tô lavando a mão, eu tô fazendo de tudo. Me passo isso para as pessoas, sabe? Porque é um assunto muito importante. Só que aí, a Gabi, ela me mandou ela me ligou falando isso. Logo depois da live, eu mandei uma mensagem para ela falando sobre isso. E ela não me respondeu até agora. Então, assim, eu fico sem entender. Porque se ela quisesse mesmo que eu tivesse indo pra lá, ela teria o mesmo me respondido. Então, assim, a gente não tá se falando tanto assim. E eu não sei quando eu vou pra BH por conta também dessa responsabilidade. Porque, sério, eu acabei pensando muito em relação a isso. Eu fui irresponsável, apesar de ser do lado de casa. Eu fui muito irresponsável de ter ido ver a Fly, pedir desculpas. Só que, assim, muita gente me julgou por ter ido ver a Fly, falando que eu estava errado porque eu saí por conta do coronavírus. E muitas dessas pessoas estão me apoiando aí para BH e cometer o mesmo erro em relação ao coronavírus. Então, assim, eu vou estar errando de novo. Inclusive, tipo, eu conversei muito, sabe, com isso com meus pais em relação aí. Eu tô querendo encontrar ela porque há uma semana atrás eu mandei uma mensagem para ela falando que eu estava disponível para ir para BH. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar bastante antes de tudo isso. E ela precisa me responder no WhatsApp pra gente poder combinar e poder se entender também, sabe? Tipo, então, assim, ela me ligou um pouco antes da sua entrevista falando, vem pra BH. E logo depois ela já soltou no Twitter, tipo, quem quer dar um jeito.
Só que ela... É uma das assuntos mais comentados do Twitter. Pois é, então assim, eu fico sem entender, porque, tipo, eu tenho um carinho enorme pela Gabi, eu gosto muito dela, eu quero conversar com ela. Só que assim, eu acho que não é dessa forma que a gente vai resolver as coisas. Não é subindo tag, não é tweetando que a gente pode ter um diálogo. Se ela não me responde no WhatsApp, eu não vou conseguir falar com ela. Então assim, antes de tudo, eu acho que a gente tem que ter uma conversa pessoal, claro, tipo, mais reservada. Eu não gosto, claro, eu gosto de dar atenção para todos os fãs, eu sempre vou ser sincero e falar a verdade para todo mundo. Só que eu acho que faltou um pouco de repente dela ter pensado um pouco, falado, pô, vou responder ele antes e, sei lá, depois eu tuito isso. E ela tweetou quem quer dar um jeito, só que ela nem... Eu mandei uma mensagem pra ela ontem depois da sua live e até agora ela não me respondeu. Sendo que, tipo, eu sei que ela tem os compromissos dela, assim como eu tenho os meus. Só que ela entrou no celular, ela fez stories, então ela viu minha mensagem, sabe? E se ela fizesse muita questão, ela teria entrado no WhatsApp pra falar comigo. A Fly, por exemplo, ela manda mensagem, me ligou, falou, pô, tô indo pra São Paulo, não para de me mandar mensagem. E a Gabi, desde sábado a gente não se falava, entendeu? Então assim, eu quero muito de verdade encontrar com ela, mas tem que ter muita responsabilidade, porque o que tá acontecendo é muito sério. Ciência, eu sei que muita gente vai me atacar por isso, porque eles querem muito que eu encontre a Gabriela, e eu acho que a gente tem que se encontrar sim, mas com responsabilidade. As mesmas pessoas que falaram que eu tava errado de encontrar a Fly, estão falando pra eu fazer a mesma coisa pra encontrar a Gabi. Então assim, se me julgaram porque eu tava errado, estão me apoiando pra fazer outra coisa errada, entendeu? Então assim, isso é uma mensagem até pra todo mundo que tá aqui ter consciência de, tipo, levar muito a sério isso. E outra coisa, a Fly tá do lado de casa, BH é muito longe, sabe? Tipo, eu tenho que me organizar, eu tenho que entender o momento certo de eu ir pra lá. E eu espero que ela compreenda também, porque quando eu me disponibilizei pra ir pra BH, eu falei pra ela, ó, no seu tempo, sabe? Na sua hora, porque não é quando eu quero ou quando ela quer, é quando os dois estiverem disponíveis. E eu respeitei o tempo e o espaço dela. Então, assim, eu espero que ela respeite o meu tempo e meu espaço também. Então é isso que eu tenho para falar sobre isso. Inclusive, aproveitando aqui, porque dá muita repercussão isso tudo, eu não vou mais falar sobre isso também. Eu espero que a gente converse por WhatsApp ou por ligação, em vez de ficar mandando mensagem no Twitter, sabe? Porque, pô, é uma coisa nossa, sabe? Apesar de muita gente apoiar a gente, muita gente apoia cada um, sabe? A gente tem que ter um certo respeito e carinho pelo outro. Então, da mesma forma que eu faço isso por ela, eu espero que ela faça isso por mim.